Pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para mestres, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre quando um mestre deve parar, quando um mestre deve deixar a sua função. Vocês sabiam que tem mestres que, às vezes por constrangimento, às vezes por algum receio, não deixam a função e não tem mais condições de continuar ajudando e acabam não tendo mais possibilidade de desempenhar a função, mas não deixam a missão. Então, nesse vídeo de hoje eu falo sobre este tema. Antes de falar sobre este tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele, a se inscrever, venha fazer parte e também a compartilhar esse e outros vídeos com os seus contatos, com seus grupos de mestres, com a equipe de celebração da sua comunidade. Vamos lá então sobre quando os mestres devem parar de atuar. Eu selecionei aqui 6 pontos, 6 situações que, se você é mestre, está vivendo uma delas, está na hora de você deixar a sua função. Vamos lá então. A primeira delas, que tem os seus desdobramentos, quando o mestre não tiver mais condições de ajudar. Isso mesmo que você ouviu. Às vezes o mestre ele já está com uma idade muito avançada, ele já não tem mais mobilidade, ele já não tem mais destreza nas mãos, nas pernas, às vezes está lhe faltando até lucidez. E ele continua atuando, participando de escalas, indo à missa, mas não está prestando mais aquela ajuda que o mestre deve prestar. Então, você avalia, você está tendo condições de visitar doentes? Se você não está tendo condições de visitar doente, se você está doente, é você que precisa ser visitado. Então, pede um tempo, se você não quer deixar definitivamente, está adoentado, está enfermo, pede um tempo de afastamento. Ou então, quando não tem mais destreza, como eu disse, às vezes a pessoa já não consegue mais subir os degraus do presbitério, podendo cair, podendo sofrer um acidente. Às vezes a pessoa também, ela está com uma idade muito avançada, e aí a idade traz algumas consequências, como por exemplo, a surdez, a cegueira, o mal de Parkinson, a lucidez. Essas coisas todas atrapalham na missão. Não que você não sirva mais, que você vai ser descartado, não é isso, é a condição humana. Para nós padres também. A comunidade não gosta quando um padre velhinho, já sem lucidez, com essas deficiências todas, vai celebrar. Eu já morei em comunidades com padres em condições muito difíceis e eu vi a resistência da comunidade com o padre. Isso não deveria acontecer, mas porque às vezes a pessoa ela não tem jamais essa sensibilidade de perceber que ela precisa parar. Então, alguém tem que dizer para ela, às vezes o coordenador, a coordenadora dos mestres, às vezes o próprio padre. E quando o padre diz, a pessoa fica muito magoada. Então, se você tem uma dessas condições, está assistindo esse vídeo, perceba, eu tenho condição ainda de continuar sendo mestre, eu estou prestando aquele serviço que eu prestava antes, ou será que eu já cumpri a minha missão, está na hora de eu deixar esse trabalho, deixar o lugar para outras pessoas? Então, essas situações de enfermidade, essas condições, é uma das que o mestre, vivendo essa condição, essa situação, deveria deixar. Agora, tem outras, né? Quando o mestre tiver alguma desavença com o padre, é hora de você deixar. Se você brigou com o padre, o pároco, se você não está se dando bem com o pároco, é hora de você pedir um tempo no ministério. Não fica bem um mestre atuar quando ele não se dá bem com o padre. Então, se você é uma dessas pessoas que não se dá bem com o padre,
deixe a função de mestre. Eu acho que é uma atitude nobre você agir dessa forma. E também quando a pessoa tem desentendimento com outros mestres. Eu já vi mestres em equipes de mestres que é uma pessoa muito indesejada no grupo. É que às vezes essas pessoas não têm bom senso, elas não têm percepção dessa situação. Mas se você tem sensibilidade, percebe, eu não sou bem-vindo aqui no grupo, cria desentendimento com todo mundo, é hora de você também deixar a função de mestre. Outro motivo para deixar a função de mestre é por questões éticas e morais. Qualquer mestre que está envolvido com questões éticas e questões morais deveria deixar a função de mestre. Dentre elas, roubo, né? Por exemplo, se você está envolvido com roubo, uma pessoa que rouba coisa da igreja, rouba coisa de outras pessoas, você não deveria ser mestre. Ou então, se você tem uma vida devassa, aí já entra uma questão moral, de você estar envolvido com traição do seu marido, da sua esposa, você não deveria continuar sendo mestre. Se você é uma pessoa casada que trai a sua esposa ou que trai o seu marido, o mínimo que você poderia fazer é deixar de ser mestre. Também já deparei com situações em comunidades, né, que a ministra traía o marido e continuava sendo mestre, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí quando se tornou público, ela foi pressionada a deixar. Mas seria uma coisa muito mais nobre da parte dela se ela, no primeiro deslize que ela teve, não precisava contar para ninguém, ela mesma com bom senso poderia deixar. O mesmo acontece com os mestres, os homens. Se você está traindo a sua esposa, você não deveria continuar sendo mestre. Depois, outras situações, ainda nas questões morais, a pessoa está envolvida com prostituição, também não deveria ser mestre. Se frequenta outras religiões, né? Há casos também de mestres que acham que é natural servir na igreja e depois ir a outras religiões, a outros templos. Isso é incompatível com a função de mestre. E mesmo que não seja religião, a maçonaria, por exemplo, se o mestre está envolvido aí com maçonaria, não deveria ser mestre. Ainda essa é uma questão incompatível com o ministério da Eucaristia. Então, bom senso diz, você foi convidado para ser mestre, mas você é membro da maçonaria, deveria dizer não e não ser mestre. Um gesto bonito, se você assim o fizer. Depois também, pessoas que perderam o respeito por si mesmo, pelos outros, essas pessoas também não deveriam ser mestres. E acho que essas questões, elas são muito delicadas e a pessoa que vive essas situações não deveria desenvolver a missão do ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Outro motivo para você deixar de ser mestre é quando você perdeu o encantamento pelo ministério, quando você está fazendo as coisas por obrigação, não mais por amor. Se você chegou a esse ponto, olha, eu estou há tantos anos de mestre, já não vejo mais sentido, sou uma pessoa cansada, já estou fazendo mecanicamente as coisas, então passou da hora já de você deixar o ministério da Eucaristia. E também, quando você tiver algum tipo de vício, de dependência, que aí é também o momento de você parar para tratar o seu vício e depois você voltar a ser mestre, se for o caso. Mas se a pessoa tem um vício, ela não consegue livrar desse vício, ela não deveria continuar sendo mestre, porque é incompatível com a missão de mestre. Dentre os vícios, o vício do álcool. A pessoa for alcoólatra, ela tem que sair para fazer tratamento de alcoolismo e depois, se voltar a ter o equilíbrio, ela pode ser mestre novamente, mas nesse momento a prioridade é você cuidar da sua saúde. A mesma coisa com o vício do cigarro,
O cigarro é um outro vício também terrível. Então, se você é fumante e é mestre, eu acho que deveria deixar a função de ser mestre, até porque o cigarro fica impregnado nas mãos, na roupa, no cabelo da pessoa. Mesmo que ela tome banho, ela não sente o cheiro, mas as outras pessoas sentem. E talvez você pergunte, mas e os padres que fumam? Aí é outra história muito delicada. Não deveria, mas infelizmente tem também. E depois, se a pessoa está viciada em pornografia, é outra coisa também que deve ter esse cuidado. Se você é um mestre que é viciado em pornografia, procure corrigir essa falha para depois você atuar como um mestre. Se você não conseguir, deixa o ministério. E também se a pessoa é viciada em jogos, né? Jogos de azar. Se você gasta dinheiro aí com vício em jogos, também é incompatível com a função de mestre. Então, esses são 6 pontos principais. Se você vive um deles, procure repensar seu exercício no ministério. São incompatíveis com o ministério da Eucaristia, tudo isso que eu disse até aqui. Se você tiver outras situações também e quiser deixar descrita aí embaixo, vai ser muito bem-vinda. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, minha bênção. Deixe seu joinha, seu compartilhamento, seus comentários e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.